Bom, a gente vai começar pelo tema dos direitos fundamentais. E no tema dos direitos fundamentais, a gente vai falar aqui daquela questão que o STF julgou um mandado de injunção e determinou a aplicação da Lei Maria da Penha para relações homoafetivas entre homens e também para proteger mulheres travestis e transexuais. Porque a Lei Maria da Penha ela se destina a mulheres, simplesmente, né? Mulheres nascidas de mulheres, enfim. E aí alegou-se que havia uma omissão inconstitucional na proteção também dos homens em relacionamentos homoafetivos e das mulheres transexuais e travestis. O Supremo Tribunal Federal julgou o mandado de injunção sobre isso, tá? Julgou agora, recentemente. E o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Ele falou o seguinte, ó, por conta do princípio da igualdade, nós precisamos também defender os homens que estão em relacionamento homoafetivo e as mulheres transexuais e travestis. Além disso, se nós não protegermos esse grupo de pessoas, haverá uma violação ao princípio da proporcionalidade, por conta da proteção deficiente dessas pessoas que podem também estar em um relacionamento em uma situação de vulnerabilidade, tá? Vamos dar uma olhadinha na ementa desse mandado de injunção. E aí eu vou explicar alguns detalhes para vocês que foram algumas polêmicas envolvendo esse julgamento, tá? E aí vocês têm que lembrar o seguinte, o mandado de injunção pode ter eficácia concreta, tá? O que é eficácia concreta? É o seguinte, o judiciário reconhece a omissão inconstitucional e fala, olha, essa situação em relação à qual existe uma omissão inconstitucional será resolvida pela aplicação dessa norma. Então o judiciário já define a norma aplicável. Isso é atribuir ao mandado de injunção uma eficácia concreta, tá? Segundo a lei do mandado de injunção, em regra, a eficácia concreta do mandado de injunção deve ser uma eficácia concreta intermediária, ou seja, primeiro o tribunal dá um prazo para o legislativo ou o órgão responsável pela norma suprir a omissão. Se ele não supre a omissão, aí sim o judiciário vai lá e fixa a norma aplicável, tá? Mas nesse caso aqui não, o STF já foi lá, já julgou, já reconheceu a omissão inconstitucional e já falou, vai aplicar a Lei Maria da Penha, tá? Vamos dar uma olhadinha na ementa aqui do julgamento, olha só. Lei Maria da Penha, violência doméstica ou intrafamiliar, relações familiares homoafetivas, homens, LGBTI+, travestis, transexuais, direito fundamental à segurança e princípio da igualdade. Então vejam só, essas decisões que envolvem gênero, transexuais, homossexuais, violência de gênero, tudo isso, todas essas decisões são baseadas sempre envolve o princípio da igualdade, tá? Na acepção de igualdade material, aquela questão de tratar desigualmente os desiguais, tá? Na medida das suas desigualdades. Então saibam que o princípio da isonomia, ou direito fundamental à igualdade, sempre está envolvido nesses julgamentos, certo? Considerando que a Lei Maria da Penha foi editada para proteger a mulher contra a violência doméstica a partir da compreensão de subordinação cultural da mulher na sociedade, é possível estender a incidência da norma aos casais homoafetivos do sexo masculino se estiverem presentes fatores contextuais que insiram o homem vítima da violência na posição de subalternidade dentro da relação. Então, o STF já falou, olha, a gente pode aplicar a Lei Maria da Penha para casais homossexuais que são compostos por homens, tá? Desde que esteja caracterizada ali a situação de subalternidade nessa relação, tá? Aí ele falou, não incidência da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos masculinos e às mulheres travestis e transexuais nas relações intrafamiliares pode gerar uma lacuna na proteção e punição contra a violência doméstica, já que esses acontecimentos permeiam a sociedade de forma atroz. Há, portanto, uma responsabilidade do Estado em garantir a proteção no campo doméstico a todos os tipos de entidades familiares. Configurada a omissão legislativa ante a ausência de norma que estenda a proteção da Lei Maria da Penha aos homens LGBTI+, vítimas de violência doméstica, circunstância que tem inviabilizado a fruição do direito fundamental à segurança por este grupo social,
considerada especialmente a proibição de proteção deficiente oriunda do princípio da proporcionalidade. Então, os fundamentos dessa decisão foram o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade, além do direito fundamental à segurança. Tá? O artigo 5º da Constituição assegura como direito fundamental a segurança, certo? Daí, olha só a conclusão do julgamento, e é aqui que está a polêmica, tá? Ordem concedida para reconhecer a mora legislativa e determinar a incidência da norma protetiva da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos do sexo masculino e às mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares. E aí, vejam só, qual é a polêmica aqui? A polêmica é o seguinte. Surgiu uma discussão sobre se esse mandado de injunção que mandou aplicar a Lei Maria da Penha aos casais homossexuais masculinos e às mulheres transexuais e travestis, o tipo penal previsto na Lei Maria da Penha também se aplica para proteger esse grupo de pessoas? Essa é a questão. Por quê? Porque em direito penal não se admite analogia em malam partem. Você não pode aplicar por analogia um tipo penal para punir alguém. Você tem que ter uma previsão legal expressa e específica em que aquele fato se enquadre para você o quê? Realizar a persecução penal. E aí, o que acontece aqui? Os próprios postulantes nesse mandado de injunção falaram o seguinte, olha, a gente só queria que fosse aplicada as normas relativas às medidas protetivas da Lei Maria da Penha para os casais homoafetivos do sexo masculino. A gente não pediu para aplicar a tipificação penal que está nessa lei, porque isso aí a gente entende que tem que ter uma lei específica criada pelo Congresso Nacional para não violar a proibição de analogia em malam partem do direito penal. Só que qual é a questão? A questão é que o STF ele foi muito claro, ele simplesmente mandou aplicar a Lei Maria da Penha. Ele não falou que era para aplicar só as medidas protetivas de urgência. Ele falou, aplica a Lei Maria da Penha. Inclusive, no julgamento, a gente teve 3 ministros, só 3, apenas 3, que fizeram a ressalva expressa, falando, olha, em relação a isso, entendemos que só podemos aplicar as medidas protetivas de urgência, porque aplicar a tipificação penal da Lei Maria da Penha seria uma analogia em malam partem, o que não é admitido no direito penal. Quem fez essa ressalva? Cristiano Zanin, o Fachin e o André Mendonça, só eles. Todos os outros ministros simplesmente seguiram o relator, que foi o Alexandre de Moraes, dizendo, aplique-se a Lei Maria da Penha para os casais homossexuais do sexo masculino e para as mulheres transexuais e travestis, tá? Bom, na prática, eu não sei como os juízes estão aplicando esse julgamento. Se eles estão enquadrando no tipo penal ou não, tá? No tipo penal da Lei Maria da Penha. Mas o fato é que surgiu essa polêmica, tá? Surgiu esse debate e a gente tem que esperar para ver se vai ter alguma decisão do Supremo Tribunal Federal falando se tem que aplicar a tipificação penal da Lei Maria da Penha também ou não, tá? Mas esse debate existiu e no julgamento do STF o que a gente tem é uma ordem para aplicar a Lei Maria da Penha, ponto final. Beleza? Bom, seguindo aqui, a questão do fornecimento de medicamentos que não estão nas listas do SUS, não estão incorporados nas listas do SUS, mas que são fornecidos pelos estados gratuitamente dentro do esquema do SUS, tá? O que é isso? É o seguinte, imagina o seguinte, um estado vai lá, aprova uma lei falando, olha, nós vamos fornecer medicamentos gratuitamente, esses medicamentos gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde aqui no âmbito do estado. Será que um estado pode fazer isso? Ou será que tem alguma violação à competência da União aí, já que é a União que incorpora medicamentos nas listas do SUS? E aí? O que vocês acham? O que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu? E outra questão, essa lei estadual que estabelece esse programa de fornecimento de medicamentos que nem estão incorporados no SUS, precisa ser de iniciativa do Poder Executivo? Ela é de iniciativa privativa do Executivo, já que ela traz gastos para o poder público, traz gastos para a administração pública? O que foi que o STF decidiu sobre isso? Primeiro ponto,
sobre a possibilidade de um Estado fornecer gratuitamente um medicamento que não está incorporado na lista do SUS pela União ainda. Isso é possível? É possível. Por quê? Primeiro, os Estados têm competência comum para executar tarefas materiais no âmbito da saúde, para proteção da saúde, está lá no artigo 23 da Constituição, e também tem competência legislativa concorrente na matéria de saúde. Então, os estados podem ter uma lei específica para o âmbito estadual tratando de medicamento, porque tem competência administrativa e legislativa para isso. Os estados têm essa competência. Outra coisa, o SUS, os serviços de saúde, eles devem seguir a universalidade. O que é universalidade? É tentar atender a maior quantidade possível de pessoas e de doenças, tá? Dentro das possibilidades de cada política pública de saúde. A própria Constituição fala isso. Olha aqui, artigo 196, olha só. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o que o STF decidiu aí? Ele falou o seguinte, ó, quando o Estado está trazendo para o SUS um medicamento que nem tinha sido incorporado ainda, ele está promovendo ainda mais o acesso universal aos serviços de saúde. Então, isso está de acordo com a Constituição e está dentro da competência dos estados. Além disso, mais um argumento favorável a essa lei estadual, o SUS é descentralizado. É descentralizado. Significa o quê? Que os estados eles podem adotar medidas que não tenham sido adotadas no âmbito da União ainda, não tem problema. Tá? Ele é descentralizado. Agora, em cada esfera federativa tem que ter uma única direção. Olha só, artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Então, veja, como o SUS é descentralizado, pode haver comandos em uma esfera federativa que não sejam os mesmos de outra esfera federativa. Agora, em cada esfera federativa, deve ter uma única direção. O que significa isso? Significa o seguinte, e aí já estou falando de um outro julgado aqui do STF, tá? Que nem foi desse ano, é uma coisa mais antiga, que é o seguinte. Será que pode um Estado ter uma Secretaria de Saúde e ter, paralelamente a ela, uma Secretaria de Saúde só para monitorar dados de alguma doença? Não pode. Porque nesse caso, o que aconteceria? A gente teria duas direções do SUS no âmbito daquele mesmo Estado. Então a STF já decidiu que esse tipo de dualidade não é possível no âmbito da saúde, beleza? Mas seja como for, como o SUS é descentralizado, a gente pode ter em âmbito estadual uma política pública que não seja exatamente igual a de outro estado. Uma política pública que esteja agregando novos medicamentos que não estavam nas listas do SUS ainda, beleza? No caso aqui foi um medicamento, foi um medicamento de combate à diabetes. No caso, foi o estado de Santa Catarina, beleza? A outra questão aqui é a seguinte, ó, o precedente, eu não tinha falado ainda, né? Foi a ADI 5758, tá? De abril de 2025. A outra questão é, essa lei tem que ser de iniciativa do chefe do executivo? Não é de iniciativa privativa do executivo. No caso aqui, foi uma lei de origem parlamentar. Foi iniciada no âmbito da Assembleia Legislativa mesmo, tá? E por que não é de iniciativa do Poder Executivo? Porque as hipóteses de iniciativa privativa são hipóteses excepcionais no processo legislativo. A regra é que o processo legislativo não tenha iniciativa privativa para nenhum tema. Alguns temas a Constituição reserva para determinados órgãos, para determinadas autoridades, tá? Mas a regra é que não haja reserva de iniciativa. Como a iniciativa reservada é uma exceção no nosso processo legislativo, o que acontece? Acontece que as hipóteses previstas na Constituição de iniciativa privativa devem ser interpretadas restritivamente, tá, gente? Então, só vai ser hipótese de iniciativa legislativa aquilo que se enquadrar de forma precisa, exatamente no que diz a Constituição, que é caso de iniciativa legislativa. Daí a gente vem
para as hipóteses constitucionais de iniciativa privativa do Poder Executivo, que são basicamente aqueles casos que dizem respeito à organização da própria administração pública e a regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo. Tá? Regime jurídico, remuneração, criação de cargos, extinção de cargos, enfim. Administração pública. Olha só o que fala o artigo 61, parágrafo 1º. Ó, são de iniciativa privativa do presidente da República, e aí se aplica simetricamente no âmbito estadual para governador e no âmbito municipal para prefeito, né? As leis que disponham sobre a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. C, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. E, criação e extinção de ministérios, que nos estados seriam secretarias, né? E órgãos da administração pública, observado e disposto no artigo 84, inciso 6. Então, basicamente, essas aí são as principais matérias de iniciativa privativa do chefe do executivo e elas dizem respeito à administração pública, tá? Lembrando que, se for uma proposta legislativa sobre servidor público de algum poder, por exemplo, poder legislativo, poder judiciário ou de algum órgão autônomo como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a iniciativa já não vai ser do chefe do executivo, vai ser do respectivo órgão. Ou vai ser do legislativo, ou vai ser do judiciário, ou vai ser do Tribunal de Contas, ou vai ser do Ministério Público, beleza? Então, essa iniciativa do chefe do executivo para propostas legislativas que tratem de servidor público se referem a servidores do próprio Poder Executivo. Então, resumo da ópera. Por que aquela lei que fornece medicamento no âmbito do Estado, que não está ainda na lista do SUS, não é de iniciativa do Poder Executivo? Porque ela não trata de nenhuma das matérias de iniciativa reservada do Poder Executivo. O simples fato de uma lei acarretar um aumento de gastos para o Executivo não faz com que ela seja de iniciativa reservada do Poder Executivo. Tá? Uma lei que cria uma política pública não é de iniciativa privativa do Executivo. Por quê? Porque não é de nenhuma daquelas matérias do artigo 61 da Constituição. Beleza? Então, a lei que cria gasto para o poder público não é só por isso de iniciativa do Poder Executivo. Tem que ser uma lei que realmente trate de alguma daquelas matérias que são do Executivo, tá? Então, o STF decidiu que é constitucional uma lei estadual que prevê o fornecimento gratuito de medicamento que não está ainda incorporado na lista do SUS. Não tem nenhum problema nisso. E essa lei não precisa ser de iniciativa do Poder Executivo, tá? Seguindo aqui, a questão da revista íntima. Revista íntima nos estabelecimentos prisionais. Bom, é o seguinte, qual é a questão nesse tema de revista íntima? A questão é essa. Direito penitenciário é um tema de direito penitenciário e segurança pública. São temas de competência legislativa concorrente, tá? Então os estados também atuam nessa temática. E aí eles precisam ter normas, inclusive normas sobre as suas unidades prisionais, certo? Dentre essas normas, nós temos a questão da revista nas visitas, tá? Os presos recebem visitas e eles se submetem a determinadas revistas para quê? Para evitar que eles entrem nas unidades prisionais com objetos proibidos, certo? E existem normas que, em cada estado, né, normas locais que disciplinam essa questão, tá? Bom, o que chegou no STF foi o seguinte, essa revista pode ser uma revista íntima? O que é revista íntima? É aquela revista em que é feita a busca nas cavidades corporais. Isso é revista íntima. E qual é o grande problema da revista íntima? É só a revista íntima em si? Não. A revista íntima em si é um problema também. Mas o problema é que, segundo relatos, essas revistas são feitas muitas vezes de forma vexatória. Então, a autoridade prisional vai lá e fala para a pessoa ficar pelada, se acocorar, colocar a mão na cabeça, ficar dando pulinho para ver se cai alguma coisa, entendeu? Já pensou, Jackson? Foda, né? Isso é real, isso aí é uma coisa que acontece, ou acontecia, né? Pelo menos até essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então as revistas íntimas acabavam sendo um instrumento de práticas vexatórias. Esse é o grande problema. E aí o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre isso? Ele decidiu o seguinte, primeiro, a revista nunca pode ser vexatória.
falou o óbvio, né? Falou o óbvio. Claro que não pode fazer revista vexatória. Seja ela íntima ou não, a revista nunca pode ser vexatória. Segundo, em regra, a revista não deve ser íntima. O estabelecimento prisional, ele deve fazer a revista de preferência, né, com scanners eletrônicos. Então a pessoa passa lá por um scanner ou qualquer coisa do tipo, equipamentos tecnológicos, para identificar se ela está ali com algum objeto proibido ou não. Só se for impossível usar esses equipamentos, de repente está quebrado, de repente... Não tem, né? A Piraporinha do Norte, às vezes não vai ter. Às vezes não tem, exatamente. Tem muito estabelecimento prisional que não tem. Nessas situações, excepcionalmente, você pode fazer uma revista íntima desde que haja concordância da pessoa que está visitando e essa pessoa seja maior e capaz. Ou seja, ela tenha condições de consentir com aquela revista. Agora, essa revista íntima, como eu disse, não pode ser jamais vexatória. Ela deve ser feita em um ambiente reservado para isso, por uma pessoa do mesmo sexo do visitante e preferencialmente por um profissional da saúde. E aí você pergunta, beleza, e se a pessoa não puder consentir, por exemplo, crianças, os menores, o que acontece nesse caso? A visita fica impedida se não tiver scanner e tiver que fazer uma revista íntima? Não. Nesse caso, a visita pode ser feita, mas o menor não sofrerá essa revista. A revista será feita na pessoa que recebeu a visita posteriormente. Vai inverter, né? Uma revista reversa aí, tá? Uma revista invertida, esse é o nome. Então, nesse caso, quem recebeu a visita vai sofrer a revista depois que a pessoa for embora. Beleza? Outra coisa, a autoridade do estabelecimento prisional pode impedir a visita se ele perceber que tem algum motivo para achar que aquela pessoa está com algum objeto proibido e ela não concordar com a revista íntima, tá? E esses motivos para ele achar que aquela pessoa está com um objeto proibido são vozes da cabeça dele? Não. Tem que ter alguma informação de inteligência, né, informações de investigações prévias, ou então ele tem que perceber que aquela pessoa está com um comportamento muito esquisito, que indica que ela está com alguma coisa ali, beleza? Então, esse é o resumo do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver a tese de repercussão geral que ele fixou. Olha só. Primeiro, em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é inadmissível revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. O STF teve que falar o óbvio, né? Falou, olha, a gente prisional, você não pode humilhar as pessoas. Por incrível que pareça. É foda, né, cara? Não pode humilhar, tá? Não pode humilhar, óbvio. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da publicação da ata do julgamento. Então, fez revista íntima proibida, a prova é ilícita. Ponto final, tá? 2. A autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias e comportamentos suspeitos, tá? Seguindo aqui, a tese falou o seguinte. Aqui tem um detalhe. O STF falou o seguinte, ó. Estou estabelecendo aqui as regras para a realização ou não de revista íntima, só que o poder público tem que estruturar suas unidades prisionais para não fazer revista íntima. Tem que comprar lá os scanners e por aí vai. Daí ele deu um prazo, ele falou, ó, confere-se o prazo de 24 meses a contar da data deste julgamento para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais. E aí o Estado fala, beleza, com que dinheiro eu vou fazer isso? Daí ele falou aqui, ó, fica determinado
ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição ou locação e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais em conformidade com sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas, sem interferir na autonomia dos entes federativos e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária no país. Então, basicamente é isso. Vocês têm 24 meses para estruturar os seus presídios e você tem recursos. Quais são os recursos? Do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública. E sigam as diretrizes da União, tá? Seguindo aqui, devem os entes federados, no âmbito de suas atribuições, garantir que a aquisição ou locação de scanners corporais para as unidades prisionais esteja contemplada no respectivo planejamento administrativo e orçamento, com total prioridade na aplicação dos recursos. Aí agora, a partir do ponto 6, a gente passa para outra parte importante da tese, tá? Que é o seguinte, são as regras para a realização da revista íntima. Excepcionalmente, na impossibilidade ou inefetividade de utilização do scanner corporal, esteira de raio-x, portais detectores de metais, ou seja, não tem o equipamento, está quebrado, está na manutenção, por aí vai, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais, diante de indícios robustos de suspeitas tangíveis e verificáveis, então não pode ser vozes da cabeça do agente penitenciário, tá? Deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante, vedada em qualquer circunstância a execução da revista como forma de humilhação e de exposição vexatória. Então veja, a revista íntima pode ser feita se não tiver outro jeito e tiver motivos concretos que justifiquem essa medida. Só que sempre tem que ter a concordância do visitante. E para ele concordar, ele tem que ter capacidade para isso, tá? Olha só, deve ser realizada em local adequado, exclusivo para essa verificação e apenas em pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido por si ou por meio do seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais pré-estabelecidos, e por pessoas do mesmo gênero do visitante, preferencialmente por profissionais de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos, tá? O excesso ou abuso da realização da revista íntima acarretarão responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado e ilicitude de eventual prova obtida. Então, se não seguir essas regras, a prova obtida será ilícita, não poderá fundamentar uma condenação criminal, por exemplo. 2. Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá, de forma fundamentada e por escrito, impedir a realização da visita. Então, tem motivo para realizar a revista íntima. Tá aqui, estou explicando, tem esses motivos concretos. Você é maior capaz, você pode consentir com a revista íntima. Se você não quer consentir, você não pode visitar. É isso, tá? 3. O procedimento de revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa emitir consentimento válido será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada. Então, se o visitante não tem condições de consentir com a revista íntima, a visita não fica impedida, ela pode ser feita. Só que o visitado vai, depois da visita, ser revistado. Tá? É a revista invertida, beleza? Esse tema de repercussão geral, pessoal, é o 998, tá? Foi julgado em abril de 2025. É muito importante, inclusive para a prova de procuradoria, tá? Para todas as carreiras jurídicas isso é importante, mas em prova de procuradoria também, porque cai muito cobrança de jurisprudência de direitos fundamentais.